Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque depois as pessoas entram e assistem em vários horários, então sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Agile Think. Hoje a gente trazendo o nosso amigo Lucas Sabino, né? Com um tema mega blaster interessante que eu tô afinzaço de saber mais. Direto de Portugal, né? Então tá acordadão aí com a gente nesta quinta-feira. E seja super bem-vindo, meu amigo. Lembrando a todos, né, no meu momento, de que da solicitação de entrem nos nossos canais, né? Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, deixa seu joinha, ative o sininho, eu preciso decorar isso melhor. Ative o sininho para receber todas as notificações de todos os temas que a gente vem trazendo e compartilha com um amigo. Depois que assistir, compartilha. Ajuda a gente a aumentar nossa galera, né, nossos Agile Thinkers e Makers, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos. Meu amigo, a palavra é sua. Fique à vontade para compartilhar e todos aqui também, se apresente, obviamente, né? E todos aqui, gente, aqui é um bate-papo, então abram as câmeras, perguntem, vão tirando as dúvidas com o Lucas, que a gente está aqui para trocar conhecimento, certo? Perfeito. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pelo espaço, né, Leandro e Débora. E a ideia é falar um pouco mais sobre o approach em infraestrutura. Tenho visto muitos eventos e pessoas técnicas falando sobre isso, mas infelizmente a qualidade ainda não é uma boa qualidade no termo geral, porque é muita teoria e pouca prática. Então a ideia, o objetivo do webinar é mostrar realmente como é que a gente cria essa infraestrutura em segundos, né, e a gente não tem muito tempo. Então, justamente é criar dentro do webinar, explicar dentro do webinar e também criar a infraestrutura em, sei lá, acho que 5, 6 minutos a gente já consegue criar um pequeno cluster em Azure para a gente e mostrar que dentro de um espaço de tempo curto a gente consegue criar uma infraestrutura para o pessoal de dev, pessoal de qualidade, a esteira de toda a produção de qualquer empresa. Então, eu vou começar por compartilhar aqui um PPT que eu fiz introdutório, falando um pouco sobre a história, para as pessoas entenderem como é que foi esse contexto e o approach do mercado. E depois, efetivamente, a gente vai para a parte hands-on do webinar e mostra como é que a gente vai criar essa infraestrutura em alguns minutos. Tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, acompanha no chat. Então, só falar, não precisa ser no final, posso ser interrompido, que às vezes a gente tem algumas perguntas no meio do caminho, é importante, né, desvendar no meio, porque senão no final não acontece de uma maneira orgânica, né, digamos assim. É verdade. Então, vou fazer o share aqui da tela para vocês. Ok. A gente começar. Pronto, acho que você já consegue ver minha tela. Sim, você só precisa colocar no modo apresentação e trocar e tal, mas de resto tá tudo certo. Mas eu acho que vai. Acho que vocês conseguem, né? Uhum. Então, a primeira parte é uma parte mais apresentação, né, sobre a minha pessoa, sobre a minha carreira, tempo de vida, etc. e tudo mais. Então, comecei em 2007, fui até 2020 nos nossos tempos atuais, então tenho aí 14 anos de experiência, 13, 14 anos. E comecei na área de infraestrutura, pura e dura, parte mais realmente de data center, suporte, projeto, suporte, e depois para a parte de arquitetura efetivamente. E, claro, né, com o approach de DevOps e Agile, eu mudei um pouco o mindset e saí daquela infraestrutura de CPD, digamos assim, para uma infraestrutura mais Agile. Fui me adaptando conforme o mercado pedia. Em relação a cargo, né, comecei como um cara de Linux, um analista Linux Júnior, fui subindo na carreira, pleno, sênior, etc. E hoje trabalho como DevOps Tech Lead na NEC, que é uma empresa japonesa que traz soluções, antigamente trazia soluções da parte de engenharia elétrica,
para o mundo, e hoje a gente trabalha mais com inteligência artificial, com a parte de telecom também, não por isso, mas com um approach mais voltado para smart cities, né, cidades inteligentes e grandes operações. Então a gente está na vida das pessoas sem que elas percebam, né? É como a energia elétrica, todo mundo tem, mas ninguém nem lembra dela. Então é importante que ela é. Então esse é o foco da NEC, e é o que a gente faz no dia a dia. Em relação ao segmento, trabalhei em muitos segmentos, também varejo, financeiro, né? Hoje eu estou na aviação, efetivamente, mas trabalhei em mercado de consultoria, trabalhei com a parte de energia, telecomunicações e etc. Mas hoje me concentro no setor da aviação, efetivamente. Em relação ao meu mindset, sempre fui, antigamente era muito técnico, né? Trabalhava muito na parte de hard skill e o que importava era a parte técnica, e hoje digamos que eu sou mais equilibrado e equilibro o capital humano, efetivamente, com a parte técnica, e acho que esse é um dos meus diferenciais no mercado, porque vejo muito técnico e poucas pessoas focando em gente, efetivamente, no ramo da tecnologia. Em relação ao porquê, né, foi uma consolidação de um convite, né, da Débora, mas também em conjunto com essa frase que eu tive contato, que é uma grama de ação vale mais do que uma tonelada de teoria. Né? E eu, como eu falei no início, sempre via muitos webinars e eventos que pessoas não forneciam esse material, né? Então acho que eu posso ser aí um diferencial nisso e mostrar uma coisa que as pessoas não estão mostrando ainda. E espero que outras pessoas mostrem a partir de hoje, baseado nisso. E o como, né? Eu acho que o grande goal da vida, né? O grande objetivo da vida, de tudo, né? Para a plenitude, é compartilhar. Então, é compartilhando conhecimento que acho que a gente vai conseguir realmente mudar o mundo, e por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou demonstrando esse webinar para vocês. Bom, começando exatamente com os frameworks que nós temos no mercado. Nós temos, obviamente, diversos ao longo do tempo, nós tivemos vários frameworks. Acho que alguns de vocês conhecem, outros não, mas não quero aqui entrar no pormenor de cada framework, mas a gente tem, né, Qubit, a gente tem o ITIL, né, que aqui em Portugal o pessoal chama de ITIL, tá? Não se estranhem se vocês ouvirem ITIL ainda em Portugal, porque aqui é ITIL. Temos ISO, né? Temos várias ISOs, mas uma das ISOs mais comuns, digamos assim, no mercado de segurança e infraestrutura é a 27001. Na verdade, são várias séries, mas essa é uma das principais. Tem o Six Sigma, temos o Lean, né? Temos, obviamente, o Agile, temos o MMM para fazer a parte de manutenção de software. Então, temos todos esses frameworks que, na realidade da tecnologia, eles tinham, né, e têm que trabalhar em conjunto, porque alguns são focados para infraestrutura, outros são mais focados para desenvolvimento, né? E a gente tem que falar a mesma língua ou tentar ter uma comunicação fluida para projetos andarem como eles têm que andar, né? Então, esses são os principais frameworks que a gente tem hoje, né? E tivemos antes no mercado e que continuam fazendo aí, tendo seu espaço. Então, aqui eu fiz uma separação, digamos assim, ou tem uma tentativa de separação de frameworks, que corresponde ao que cada um faz, né? Então a gente tem ITIL, gestão de serviço, efetivamente, a gente tem governança, controle com o Qubit, a gente tem as práticas de avaliação de desenvolvimento de software com o CMM ou CMMI, né? A parte de projetos, né, com PMP, PMI, PMBOK, para fazer a parte de projetos em cascata. Nós temos a ISO, que é a parte de segurança, que eu tinha comentado anteriormente. Temos o Scrum, né, parte de gestão de projetos Agile. E Lean, IT e Six Sigma é pouco conhecido, nem tanto como os outros, né, mas a parte de desperdício de tempo, retrabalho, você trazer aqui melhorias, né, reestudar o seu modelo, o seu processo e trazer ali melhorias reais nos processos e no que as pessoas fazem, e evitando sempre desperdício e retrabalho. E, claro, muitos outros, mas o foco aqui, né, os principais que eu trouxe aqui são esses, mas framework tem vários, existem vários frameworks no mercado, e cada empresa tem que escolher o seu framework baseado na certificação que deseja ter, o reconhecimento que tem que ter, e das diretrizes da empresa, ou do órgão regulador, do Banco Central, da CVM, enfim, de onde for o mercado, efetivamente. Então, como é que era o mundo antigamente, né? Imagine um mundo que isso tudo tem que falar entre si, né? Todo mundo junto. Então, eu peguei uma imagem interessante.
que plota, né, isso como se fosse um gráfico de convivência e como que tudo isso funciona. Então, aonde que é a entrega, aonde que é a parte de código, onde que é a parte de qualidade, onde que é a parte de organização. Então, basicamente, a gente tinha um mundo em que a gente, né, obviamente, esse universo é minimizado, mas é um modelo, né, não é perfeito, mas é um modelo, que todos esses frameworks deveriam conviver, né, falar e ter ali um nível de congruência, né, de adjacência ali e trabalhar junto para poder entregar produto, entregar infraestrutura, entregar código, entregar qualidade a nível de aplicação, a nível de tecnologia. Então, é só para vocês terem uma ideia, como eles estavam juntos e separados, alguns se tocam, alguns não. Então, é bem sutil e, claro, cada um é especialista em um, pelo menos. Mas a ideia é você ter vários especialistas para poder te ajudar a nortear o que você precisa na sua empresa, e como isso vai falar com outro framework de uma maneira, né, adequada, digamos assim. E como é que era o mindset das pessoas antigamente, né? Nós tínhamos sempre torres, né? Até as empresas, por muito tempo, eram divididas dessa maneira, né? Então, você tinha uma pessoa de design, de portfólio, você tinha uma pessoa de transição, uma pessoa de delivery, né? De operação, de suporte, você tinha uma pessoa de qualidade, e nisso você fazia um arranjo, né, de profissionais, o que eles precisavam fazer, baseado no que eles eram, simplesmente num pré-req fixo, estabelecido, e que dificilmente mudava, né? Mudava pouco, tinha pouca ali flexibilidade no modelo, mas basicamente pessoas que eram, entre aspas, mais, né, ajustadas, mais quadradas, mais feitas para aquilo, né? E com mais dificuldade de uma flexibilidade de mudar de torre para outra, né? Era dificilmente você pegava um cara, conseguir uma pessoa que saía de suporte, ia para transição, ia para portfólio e, né, muito versátil, né? Eram pessoas mais focadas e queriam ali a expertise naquele quadrado, naquela torre e etc. Tá? Então esse era o mindset do passado efetivamente. E o que aconteceu? Né? Aconteceu que com a bolha, né, a bolha de 2000, né, o movimento do século XXI, exatamente, no Brasil, estou falando aqui Brasil especificamente, né, nós tivemos um movimento que todo mundo queria estar na internet, né? Todo mundo queria ter um site, todo mundo queria ter um e-mail, né? Eu lembro que as pessoas, todo mundo não queria mais usar IG, Wall, Terra, enfim, ninguém queria usar mais isso. Todo mundo queria o seu e-mail próprio, o seu domínio próprio na internet. Era uma forma até de talvez se reafirmar como pessoa. Era como se fosse um Instagram na década lá para 2000, que as pessoas queriam realmente ter um e-mail com o seu domínio lá .com.br. Né? E com isso começou um fomento aí de empresas, né? O Allhost, Local Web principalmente. A Local Web é uma história engraçada porque ela nunca pretendeu fazer isso, ela foi entre aspas, um fracasso. Que ela queria criar uma infraestrutura para uma empresa com um data center normal, não deu certo, tomou um calote, efetivamente, e depois eles falaram, eu estou com um data center aqui, o que a gente vai fazer com isso? Vamos vender serviço para as pessoas. E basicamente as pessoas adoraram a Local Web, a agilidade da Local Web, criar um site em segundos, né? E um dia está replicado todo o DNS e toda a estrutura, coisas que eram muito caras, né? Que você precisava de um servidor, de um link dedicado, né? De um profissional de TI por mês para poder fazer sustentação, etc. E agora você tem um custo para ter um domínio que custava, né, 30, 40 reais ao ano, que era o DNS, e mais hospedagem, que era, né, 20 reais, 30 reais por mês, e que hoje a gente consegue achar por 5, 6 reais. Então, a comodização desses ambientes vieram, né, aconteceu por causa dessa história. Então, basicamente eu peguei alguns dos nomes, né? Os geosites eram mais pobrinhos, era o pessoal que não tinha dinheiro, era filho do Yahoo, né? E a Local Web ou Allhost você pagava uma mensalidade, Gweb também, Linode era uma empresa que era uma prévia de uma Amazon, né? A gente tinha ali infraestrutura mais física, mais parruda, eles vendiam rede segregada, etc e tal. Era mais sofisticado, mas era mais o pessoal técnico, não tanto o pessoal usuário final, né, digamos assim. Então, com o advento da primeira cloud, isso mudou muito, né, porque as pessoas começaram a gostar desse mundo exponencial, né, a gente tem o tipo de mundo, né, que é o linear e o exponencial. O linear obviamente, né, foi uma equação do primeiro grau, ou seja, ela é linear, ou seja, você sempre consegue expectar o que está acontecendo, né, e o exponencial é uma curva que ela sobe gradativamente, né, e que ninguém percebe de onde veio, ela vai se multiplicando. Né, basicamente, matematicamente, o linear é uma PA e o exponencial é uma PG, né, uma progressão aritmética, uma progressão geométrica.
né? Então, basicamente, as pessoas, por exemplo, só para dar um contexto disso, né, o Covid é uma curva exponencial, né? O coronavírus, ele é um problema do coronavírus, efetivamente, é que a quantidade de pessoas que ele está transmitindo, né, o R0, né, o grau de transmissibilidade é muito grande, porque ele é exponencial. Se ele fosse linear, a gente teria ele por vários anos e ninguém ia estar se preocupando. Mas como ele cresceu muito rápido em pouco tempo, né, a gente consegue ver que ele é exponencial. E o mundo começou a ficar exponencial, né? As pessoas precisaram, elas gostaram desse negócio de clicar numa cloud, numa local web, numa host, criar um domínio e agora já começar a usar, né? E aquela coisa, depois que a gente vicia alguém é difícil tirar, né? O desmame é muito complicado. Então, o mundo começou a acelerar de tal forma que o linear não era mais ok. Né? Então, a gente tinha que ter essas organizações exponenciais, inclusive tem biblioteca, literatura com esse nome, né? E você tem várias empresas aí, como esses exemplos, né? Netflix, Waze, Uber, a própria Google, né? Airbnb, GitHub, Tesla, né? Que são empresas basicamente que não detêm efetivamente nada, entre aspas, né? Mas que têm um grande poder de fogo e conseguem criar qualquer coisa e fazer um sucesso acontecer do nada, né? E hoje são os grandes players aí do mercado. Tudo que é solução, se você for analisar do seu dia, sempre está debaixo de uma empresa dessa, né? As horas que nós usamos, né, nesses serviços é brutal, né? É muita coisa. Ô Lucas, inclusive a gente da GeoThink já deu treinamento de EXO, né, de organizações exponenciais com certificação, tirei até certificação, um monte de gente tirou, e foi bem legal esse conhecimento e esse entendimento, né, de como tornar-se exponencial, né, então é bem bacana, não posso dizer nem que é tendência, né, é o que é hoje, né, ponto, não é tendência, é isso. Exato, exato. Então, basicamente nós temos isso, e eu trouxe um gráfico aqui para a gente ter uma ideia, né, de quantas empresas são criadas no mundo linear e quantas empresas são criadas no mundo exponencial, para vocês terem uma ideia. Então, basicamente, na linha temporal, timeline aqui, a gente está falando de 2006, 2007, né, e no final aqui a gente está falando de 2011, ou seja, quanto mais exponencial o mundo mais empresas, mais possibilidades de produtos, serviços, enfim, tudo que vocês podem imaginar é criado, basicamente. Então, é incrível, né? O que o exponencial consegue fazer na sociedade, por isso que as pessoas falam que o mundo está muito mais rápido, né? Porque você tem muito mais empresas criando produto todos os dias, uma velocidade gigantesca, e você nunca vai conseguir acompanhar tudo isso, porque infelizmente o nosso cérebro não é exponencial, nosso cérebro é linear, mas é muita coisa no dia a dia, mas é o que veio para ficar, é a tendência, é o que é, como a Débora falou, e não tem como retroceder, né? Não tem como retroceder. Então, não tem. E junto a isso, meu amigo, junta-se blockchain, né? Conhecimento compartilhado, sem hierarquia e tudo isso que é o que é também, não tem como segurar. Tá acontecendo há muito tempo, vai acontecer ainda muito mais, ligado a toda essa exponencialidade. Então, cada vez mais dados, cada vez mais exponencial, e as pessoas têm que exatamente fazer isso que você está falando aí. Conhecer e estar preparado para esse mundo que está gritando à porta de todo mundo, que alguns já tomaram conhecimento e outros ainda estão lá, tipo, será? Será que eu preciso saber disso? Olha, eu diria que sim. A parte de criptomoedas e blockchain é um mundo à parte, né? E com certeza vai mudar da água para o vinho, literalmente. Enfim, eu consigo ver vários modelos de negócio que vão ser destruídos. Os smart contracts, Lucas, os smart contracts já acontecem, né? Temos projetos já, temos coisas acontecendo, e essa forma de contratação e a exponencialização de dados e a segurança na exponencialização desses dados é uma coisa assim que não tem como não olhar para isso, né? Então, sim. Show de bola. Bom, mas isso aqui, essas imagens que eu trouxe é mais a perfil de curiosidade, né? Para a gente ter uma noção de quanto é feito na internet. Um é um pouco mais antigo, 2019, o outro já é 2020, já é esse ano, claro, com projeção.
porque 2020 não acabou ainda, né? Alguns players aqui a gente já vê como cresceram exponencialmente, por exemplo, o TikTok, né? Obviamente, impossível ignorar o software da Oracle agora. Então a gente tem algumas coisas, né, obviamente se mantém, não mudou muito. Por exemplo, se vocês forem ver o e-mail, né, o e-mail 188 milhões para 190 milhões, não mudou muita coisa, porque o e-mail já é uma tecnologia, né, usada há décadas, né? Mas alguns você tem um crescimento literalmente exponencial, enfim, incrível, né? O TikTok realmente foi uma loucura, né? E assim, Sim. cara, até a gente, você fala assim, não quero, não vou, não quero ver. Mas aí é aquele negócio que eles fazem, que até tem o filme, né, do Social Dilemma, que tá no Sim. Netflix bombando, e que é aquela coisa, cara, você começa a ver você gruda naquilo lá, que quando você vê, passou 1 hora, 2, e você tá lá vendo. E o pior é que às vezes é um monte de nada. E aí você fala assim, e quando você toma consciência novamente, você fala assim, por que eu tô aqui? Nem você sabe. Tem coisa interessante, mas também tem muito nada, né? E você fica lá Sim. viajando, é muito louco. Exatamente, exatamente. Eu também vi a série, né? Algumas coisas, quer dizer, não sei, 60% eu já sabia, né? 70%, a maioria das coisas, mas algumas coisas foram bem complementares e interessantes naquele documentário. Muita gente ficou assustada, né? Ou pegou de surpresa, né? Muitas pessoas não conhecem essa parte. Então vão assinando contratos e dando yes para qualquer policy de privacidade e, Exato. enfim, depois se assustam. Opa! E aí querem recuperar, né? Por isso que veio aí nossa amiga LGPD para ajudar né, um pouco mais nisso. A gente também já fez vários webinars aqui sobre o tema, com pessoas super relevantes no mercado. Então, aproveitando aí, deem uma olhadinha lá no nosso YouTube, vejam essas outras que a gente fez. E Lucas, não tem como, todos esses assuntos eles se conectam, né? Sim. Então não tem como você não olhar e não parar para ver. Tem coisas que a gente faz conscientes, né? Que é assim, vamos ver lá, vamos criar o nosso avatar, vamos dar os nossos dados, quero ver o meu avatar feito. Você sabe, mas você vai lá e faz, né? Para ver como é que fica. E depois tem que aguentar as consequências, né? De ter as suas informações ali Sim. não usadas, vai para que você receba outras informações que às vezes não é relevante para você, mas que, né, fazem a diferença aí para os caras que estão vendendo. Bora lá. Bom, eu estava aqui no novo mindset, isso. Bom, e o novo mindset, né, baseado nessa exponencialidade, entra muito no prisma aí do Agile. Né? O Agile ele está literalmente no centro de todas as coisas, e por isso que é uma cultura, por isso que as pessoas precisam entender, né, que não é só um framework, também é um mindset. E basicamente ele está no meio porque você tem que conectar, né, unir, ter vários insights no ponto de vista de realmente se reorganizar e forma de pensar. Então você tem sim a parte da agilidade, mas você também tem que mudar a parte de cooperação, você também tem que mudar a parte de comunicação, você também tem que mudar, enfim, tudo, literalmente tudo. Você não está trabalhando mais sozinho, como eu, né, falei naquela caixa anterior, que você era dono de uma caixa, de uma torre, né, de toda uma service line, digamos assim, mas agora você de fato está num ecossistema que você tem várias pessoas lado a lado trabalhando junto para um mesmo fim. Né? Isso é um pouco romântico, as pessoas dificilmente acreditam isso à primeira. A Débora deve ter mais experiência com isso do que eu, efetivamente, porque parece literalmente um romance, porque é muito bonito. Você fala que todo mundo vai trabalhar junto, lado a lado, né, colaborando um com o outro, etc. E geralmente as pessoas são um pouco reativas ou não acreditam, né, enfim, descredibilizam essa forma de pensar, essa forma de trabalhar e muitas vezes não avançam nas empresas com essa cultura, essa forma de fazer as coisas, porque acham que é muito inocente ou né, infantil, e enfim, esse tipo de coisa. Então, basicamente, é a totalização, é a integração de tudo isso junto e focado para business, focado para negócio, focado para inovação efetiva.
Então, é basicamente isso. Para isso acontecer, eu tenho que ter um novo perfil, né, que eu fiz um depara, né, sobre a área pré-agile e uma pós-agile, né, digamos que já estamos na pós-agile, efetivamente, e basicamente elas são opostas, né, se você for ver, antigamente você tinha tudo centralizado, agora você tem descentralização, antes era mais voltado para os requisitos, agora é mais colaborativo, então você tem todas essas mudanças acontecendo, né, quer dizer, já aconteceram, mas que algumas empresas ainda estão acontecendo, o processo de agilidade, né, de agilização, digamos assim, obviamente é global, é mundial, e algumas empresas estão mais, né, na dianteira, outros mais na vanguarda, etc. É um processo grande, gigantesco, assim como, por exemplo, a globalização, não acontece de uma hora para outra, mas é uma esteira, né? E algumas empresas estão nesse caminho aí para poder chegar nessa nova forma de pensar. Sem essa mudança de perfil, de profissional, de pessoas, isso é impossível. Então, só para a gente entender agora como é que a gente entra no DevOps efetivamente, na parte de infraestrutura, a gente tem um modelo, né, de pré-adoção. Né? Então, isso basicamente a gente tem essa imagem aqui, que é como funciona um projeto, né, numa empresa. Basicamente a gente tem um business, a área de negócio, né, a área de desenvolvimento, a área de operação e, como vocês conseguem ver na tela, a primeira parte é resolvida pelo Agile. Né? O Agile ele promete quebrar essa primeira barreira, esse primeiro muro entre a parte de negócio, a parte de desenvolvimento, né? E aí você tem o Scrum Master, você tem o PO, você tem algumas, né, alterações de pessoas ali, de cargos, de responsabilidades, para poder dar mais sinergia entre as áreas e, claro, desenvolver um software que realmente o cliente quer e não o que o desenvolvedor quer que o cliente queira, né? E a parte de DevOps é a união, né, ali a integração entre, literalmente, DevOps, né, nada de novo nisso, porque a gente tem também conflito, né, a gente tem ali um muro de conflito, que é o que os desenvolvedores querem, geralmente o pessoal de operação não quer, né, porque oferece risco para a operação. Então, é um pouco, digamos, tem um paradigma nessa situação. Então, depois da adoção do Agile, né, a gente quebra o muro, efetivamente, e a gente sim consegue ter uma esteira realmente, né, fluida, que consegue todo mundo falar com todo mundo, e é por isso que é romantizado, né, porque uma pessoa que não acredita vai falar, não é possível que pessoas tão diferentes consigam se comunicar sem nenhum ruído, sem nenhum problema, e de fato é difícil, mas é possível, né? E, claro, as pessoas estão Ruído assim sempre para... vai ter, meu amigo, né? Ruído na comunicação, universalmente, sei lá em que nível, sempre terá, né? Porque são pessoas, as organizações são feitas de pessoas, fazem coisas para pessoas, interagem com pessoas. Então, por mais que você tenha máquinas, né? A interação é entre as pessoas. Então, tem humor, tem sensações, tem vida pregressa, né? O que as suas experiências, o seu lastro, as coisas boas e ruins que você já viveu, e aí através dos ruins você tem algumas reações, dos bons você também tem outras reações. Então não tem jeito, né? É essa mudança de cultura mesmo, de olhar e de entender, beleza, falamos línguas diferentes, como é que a gente consegue criar o nosso dialeto? Né? Como a gente se comunica, como eu consigo te dar a informação que você precisa e que eu consiga ter o resultado que eu espero e preciso, né? E aí é esse tão esperado valor agregado que todo mundo fala, né? E que o que será é de comer, de passar no cabelo, né? Brinco. O que é esse valor agregado para quem é, né? É para quem precisa, é para quem está pedindo, é para quem vai usar, né? Então, muito bem colocado aí, quando você falou, não é entregar aquilo que o desenvolvedor acha que é legal, né? Aí, uma coisa que eu falo sempre para os times que eu trabalho, Lucas, é o seguinte, tem que ouvir todo mundo. Porque às vezes o cara que tá lá fazendo, ele tá te falando, olha, bacana, mas temos essas questões, né? Então, ouça também, né? Num mundo que a gente fala tanto de muita oratória, tenha escutativa, escute também o porquê dos nãos, né, Lucas? Eu acho que as pessoas, todo mundo fica reativo a um não, né? Não, opa, tá falando não pra mim, não quero ouvir um não. Mas, às vezes é necessário você ouvir para que você tome conhecimento, e quando você toma conhecimento de um porquê de um não, você
tem a tomada de decisão, né? Você pode ter pivotar, né? Outra palavra que se usa tanto no momento. Pivotar, mudar de direção. Eu posso parar, não vai fazer sentido, não vou continuar investindo o dinheiro nisso daqui, porque vai dar água, né? Ou então, pô, se eu mudar esse aspecto, esse outro aspecto, cara, eu vou gerar o valor agregado, o cara vai usar, ele vai querer o meu produto, o meu serviço, né? Então, é importante que toda essa galera que você colocou aqui aprenda a se ouvir mais do que falar, né? Porque falar, todo mundo fala, mas ninguém se escuta, porque eu costumo até fazer uns exercícios em aula aí que a gente dá, de que você faz uma solicitação e a galera já sai fazendo. E é um exercício muito simples ali de tabuada e tal, e todo mundo já sai fazendo e nem escuta o resto que você falou. Aí quando você dá o resultado, putz, mas eu nem ouvi, eu nem vi, não sei o quê. Por quê? Porque a galera, o que o ser humano quer? Performar. Né? Ele quer dar o seu melhor. Então, ele quer entregar, não importa o que, eu vou entregar esse negócio. Só que, e o que a gente fala do centrar no cliente, né? Ouvir o seu cliente, qual é a necessidade real dele e ajudá-lo a entender quando há um obstáculo. E aí sim criar esse ambiente, né, de estabilidade, de mudança, de entendimento, desses feedbacks, né? É importante dar e receber. Desculpa aí interagir, mas é que eu gosto muito desse tema e acho que a gente trocando assim, informações fica mais gostoso. E tem uma coisa também, eu ouvi inclusive no podcast há pouco tempo de um neurocientista, interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, e ele falou que quando um ser humano recebe um não, neurologicamente é como se fosse uma dor física. Eu achei muito interessante isso. A parte neurológica do ser humano, quando você dá um não para alguém, é como se ela estivesse sentindo realmente uma dor, né, equiparada a uma dor de coluna, né, uma dor de ouvido, enfim, etc. Então, depois que eu ouvi isso, eu falei, nossa, então é por isso que é tão difícil, né? Porque a sua resposta normal como ser humano é sentir uma dor tão grande quanto uma dor que, né, de fato paralisa, ali você começa literalmente a gritar. Então, imagina você, né, sentir uma dor dessa sem poder gritar. Então, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso e entendi por que as pessoas têm dificuldade com não, né, assim, nesse aspecto, porque se é tão equiparável, é bem complicado para o ser humano. Por isso que as pessoas têm essa reação, né, tão forte, né? Sim. Bom, onde eu estava aqui. E o fluxo de adoção, né? O fluxo de adoção, a gente, né, obedecendo aquela esteira, ela começa pelo gerente de negócio, né? Esse gerente de negócio tem também os gerentes de projeto, desenvolvedores, testadores, né, e pessoal de qualidade, time de qualidade. E por que eu coloquei uma seta verde, né? Porque, como eu estava falando, a parte vantajosa, digamos assim, do Agile, ela é muito clara, ela é muito, digamos assim, óbvia para esses times, né? Então, basicamente, o gerente de negócio, o gerente de projeto, vê que o projeto não está dando muito certo, precisa de interação, contrata uma consultoria, por exemplo, da Débora, da Agile Thinker, e basicamente vem aqui para ajudar, para a gente conseguir entregar mais conteúdo, colocar mais valor, etc. E isso é muito fácil de vender nessa primeira ponta, né? As pessoas começam a mudar, né? Elas começam a ver que funciona, elas começam a andar, elas começam a gostar, elas começam a acelerar e ok, esse é um modelo, né? É aquela coisa, quem trabalhou com cloud não quer mais voltar, quem trabalhou com Agile não quer voltar para o Cascata, né? Então as pessoas, em geral, né, quando elas já aceleram, elas não querem mais frear, né? Então o fluxo de adoção do Agile para essas primeiras áreas é maravilhosa, é muito rápida, se as pessoas realmente quiserem, funciona e ela consegue ver resultado bem rápido. Mas, onde eu coloquei o xizinho, que é o problema da questão, é a parte de infraestrutura, segurança e financeiro. Por quê? E agora eu vou defender o meu quadrado. Por quê? Por várias razões, né? Mas basicamente alguns ambientes ainda não foram validados, em especial o time de segurança é um pessoal meio paranoico, né? E é o trabalho deles ser meio paranoico. Então às vezes eles querem ser muito assertivos no que tange o mundo perfeito ideológico deles, saem um pouco da caixinha, né, natural do mundo real, e eles querem uma perfeição que alguns serviços, algumas plataformas não conseguem oferecer.
né? Então, muitas vezes na minha carreira aconteceram problemas, né? Um software, uma aplicação que era suportada por grandes empresas, IBM, Oracle, Microsoft, e por alguma razão tinha um bug e os pessoal de segurança não entendia. Mas como que a Microsoft e a Oracle não dão uma resposta à altura para resolver? Eles são a Microsoft, são a IBM, são... Então eles parece que tem uma realidade deles que eles não conseguem entender que as empresas, mesmo as grandes, são feitas por pessoas e às vezes eles não conseguem resolver, né? Então é muito no sentido de, eles trabalham muito no sentido de uma diretriz de segurança efetivamente, e claro, né, ter a empresa deles como um reflexo do que a literatura diz, né, mas nem sempre é tão simples assim. Então a gente tem esse pilar da segurança, né? Porque basicamente infraestrutura e segurança estão muito juntos. As pessoas não entendem e não conseguem enxergar que toda empresa tem um departamento de segurança. E em muitas empresas ela é mais importante até que a infraestrutura. Porque quem dá o feedback que não é possível é a infraestrutura, né? E como eu falei no início, a infraestrutura é um pessoal bastante técnico e ele não vai ficar explicando que tem o pessoal de segurança que diz que não. Ele não, esse pessoal não gosta Não gosto de de falar, não quebrar o gosto de ego. falar. Eu já estou falando que não e acabou. Exato, exato. Mas a verdade é essa, né? A infraestrutura não é a última camada da estrutura organizacional. E para o pessoal de negócio, projeto, desenvolvedor e tal, né? Mas na verdade não é. Então a gente tem que respeitar aí a parte de segurança e financeiro, que são vitais, né? E a outra parte, que é o financeiro, é porque às vezes o time de finanças, né, de financeiro da empresa, aprovaram um budget tão alto para você ir para um serviço, né? E daqui a um mês você vem e fala que vai mudar, então o pessoal de finanças fala, não, peraí, você já gastou dinheiro demais, não dá para mudar agora. Talvez daqui a 2 anos você faça isso. E aí, basicamente, a infraestrutura tem que dar essa notícia de uma maneira não agradável para o resto da esteira. Né? E, claro, além disso, tem também infraestrutura por infraestrutura, né? Que são as pessoas que não querem mudar o mindset. Também não vou isentar Não essa... vamos entrar nessa seara aí, que hashtag polêmica à vista, não é mesmo? Sim, exato. Então, basicamente, é aí que o fluxo da adoção acaba, né? Aqui, basicamente, entrando na parte de DevOps, efetivamente, a gente tem o problema da sinergia, que eu já tinha falado, mas agora para dar mais um foco, né? Que basicamente é aquilo que eu tinha falado, que é o muro, né, Gostei. do problema, da transição. Confusão. Da confusão, exato. Eu queria uma palavra mais suave. Mas é essa palavra, não tem jeito. Então, qual que é o dilema, né? Um quer entregar e o outro quer racionalizar a entrega, né? E aí, digamos que estamos misturando emoção com razão e nunca dá certo e ninguém quer ceder. Então, esse é o problema, né? Então, um está trabalhando com quantidade de funcionalidades, com quantidade de produto e toda a cultura que isso faz. Essa semana, no meu trabalho mesmo, estava falando lá dentro, né, que a parte do software é artesanal, né? E quando você... E aí entra um pouco o que a gente estava falando, Débora, mas quando a gente fala para o desenvolvedor que o código não está bom, né, para ser romântico também na minha forma de falar, a gente está falando literalmente que o trabalho artesanal que ele fez não é bom. E aí, geralmente, o desenvolvedor ele vai entrar ali numa caixinha reativa e vai começar a guerrear, porque o que ele fez é ele, né? A criatura, né, ela tem ali os componentes do criador, né? Então, quando você fala mal da criatura, você está falando mal do criador. E é assim que o mundo funciona até então. E o pessoal de infraestrutura, já nesse aspecto, já é um pouco mais fácil de lidar. E nós, às vezes, fazemos algumas infraestruturas e a gente fala, não está tudo isso, dá para melhorar um pouco. Mas a gente não tem essa relação tão humana, né, com o nosso produto, com a nossa substância, digamos assim. Né? Mas uma coisa que a gente, né, foca é a estabilidade. Então, para o pessoal de infraestrutura, quanto menos problema, melhor. Né? E quando você está colocando mais produto, a chance de você dar um problema é maior. Né? Então, basicamente, cada um defende o seu lado, pensando no seu prisma, na sua torre, e isso, obviamente, para o pessoal de negócio, para o pessoal, né, empresarial, administrativo, CEO, enfim, etc., não é uma coisa boa, porque a empresa tem uma trava ali que ela não consegue evoluir, não consegue andar de jeito nenhum. Né? E, obviamente, que isso não é benéfico para ninguém no final do dia. Né? Então, isso daqui é basicamente modelos de infraestrutura para a gente entender o que é cloud efetivamente. Então, no primeiro a gente tem um modelo on-premise,
No segundo, infraestrutura como serviço, que é o chamado IaaS, né? Depois, plataforma como serviço, que é o PaaS. E, por último, software como serviço, que é SaaS, ok? Então, basicamente, no modelo on-premise, você é dono de tudo, você administra tudo, do data center até a entrega final. Obviamente, precisa de muito mais gente, pessoas capacitadas, precisa de mão de obra, precisa de tempo, precisa de frameworks, precisa gerenciar tudo isso, né? E basicamente, quando você tem infraestrutura como serviço, que aí você começa a mudar o mindset para cloud e coisas do tipo, virtualização, etc. e tal. Mas basicamente você tem a camada ali do SO, até o SO ela é gerida pelo vendor, né? Ou seja, pela empresa que você contrata. Então você já simplificou 50%, 60% do seu trabalho, do seu dia a dia, e você vai tirando camadas, né? A plataforma é a sua aplicação e os dados, e o software como serviço, você só acessa uma URL, só precisa ter um browser, um navegador, e basicamente você não se preocupa com nada. Tudo é administrado pelo seu vendor, e você não tem trabalho de setup, instalação, configuração, segurança, enfim, nada. Você só usa, literalmente. Que é o modelo, né? Digamos, da uberização, né? Você só usa, ao invés de você comprar, para fazer uma analogia, ao invés de você comprar um carro, você faz um aluguel de carro, e você não paga imposto, você não paga IPVA, você não paga o seguro, só paga aquela mensalidade do carro, você usa o free do carro, da Localiza, da Movida, enfim, de qualquer empresa, durante o ano. Né? E eles vão fazer toda essa parte administrativa para você, e claro, né? Reter uma parte do lucro, que aí é o modelo de negócio deles. Então, com a infraestrutura, a mesma coisa. Então, por que a gente não migra tudo para cloud, né, efetivamente? A gente pode, claro que pode. É fácil? Não. Porque tem vários requisitos. Né? E é isso que as pessoas têm que entender também. Não é tão simples quanto as pessoas pensam. Um exemplo para vocês, eu trabalhei numa grande empresa de cartão de crédito e a gente tinha arquitetura Spark, arquitetura Power da IBM, e isso é uma arquitetura que a AWS, a Azure, por exemplo, não suportam. Então, nem tudo, né, a gente consegue migrar efetivamente para a cloud, mesmo que as pessoas queiram assiduamente. Existem alguns requisitos pré-requisitos ali que impossibilitam totalmente a migração hoje, pelo menos. E quais são os obstáculos? Né? Exatamente isso que eu falei. Aqui eu coloquei uma foto. Né? Nós temos a ideia que o nosso data center é sempre bonito, né? Lindo, maravilhoso, totalmente etiquetado, né? Tudo certinho, acondicionado nas melhores condições, etc. Mas só quem já viu um data center sabe como são as coisas. Às vezes nós temos aplicações da década de 30, 40, 50. Eu já trabalhei em empresas que tinham aplicações de 1920 e que se aquilo ali parasse, ninguém dava suporte, porque já morreu todo mundo. Você me fez lembrar de um lugar que eu trabalhei que tinha lá tudo penteado, os fios direitinho, né? Daí ia mudando a coisa. Aí o cara, ele grudava uns gatinhos desenhados. Sério, ele pegava post-it, desenhava um gato e colava para futuramente poder arrumar. Aí chegava um momento que, gente, tava cheio de gato pendurado, assim. Aí ele, não, acho que agora tá na hora de eu começar a arrumar. Aí ia lá pra arrumar, mas é bem essa cena mesmo. Bom, mas é isso mesmo. E, para finalizar, nosso PT, o fluxo de adoção, né, do IaaC, né? IaaC é Infraestrutura como Código, que é o que eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco. Basicamente, você tem que ter primeiro, obviamente, pessoas, cultura e processo, que é a parte da Débora e da empresa dela, que eu diria, não vou falar que é a mais difícil, mas tem ali suas nuances complexas. Tem essa complexidade aí. Sim. E depois porque estamos lidando com pessoas. Com pessoinhas com probleminhas. E depois a gente tem a parte realmente, né, de entrega, de integração, de infraestrutura. E por último ali no terceiro quadrante, digamos assim, né, a terceira torre, nós temos de fato as ferramentas que a gente usa para poder fazer essa migração, que é basicamente o que a gente vai trabalhar, que eu vou demonstrar daqui a pouco para a gente. Aqui a gente tem a estrutura do Terraform, tá, que é a tecnologia que a gente vai usar, que eu vou usar para poder demonstrar para vocês essa infraestrutura ágil. Basicamente aqui é um desenho, não vou falar simples, mas simplificado, de como você trabalha com Terraform. Né? Quando as pessoas falam, vamos pedir para o pessoal de infraestrutura
agilizar os processos, etc. O time de infraestrutura tem que redesenhar todo o modelo de entrega para ser compatível com isso. E o Terraform é uma das ferramentas que a gente consegue fazer isso. Vocês conseguem ver aqui na imagem, a gente tem o código de infraestrutura, que eu vou mostrar para vocês, que a gente tem a cloud do Terraform, mas a gente pode usar outra estrutura para isso. Daqui a gente consegue criar infraestrutura na AWS, na Amazon, na Azure, na Google, VMware, enfim, qualquer cloud que seja suportada pelo Terraform. E aqui embaixo, nessa parte aqui de baixo, você tem, de fato, as aplicações, os servidores, o que o cliente, né, vai realmente usar ali no seu dia a dia. A entrega literal no final. Certo? E, por último, a gente vai fazer agora a nossa demo com Microsoft Azure, a cloud da Microsoft, e o Terraform, que é uma tecnologia da empresa da HashiCorp, que ajuda a gente nessa agilidade. Ok? Então, vamos parar de mimimi e vamos para o código. Deixa eu ver aqui. Agora é a parte... Já quero! Agora é a parte Adoro rápida. Um código. Deixa eu ver aqui. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês o formato do código. Ok? Aqui, basicamente, nós temos... Não vou entrar muito em detalhes, tá bom? Mas, basicamente, aqui a gente fala qual que é a nossa nuvem, qual que é a nossa cloud, que no caso é a Azure. Ô, Lucas, pera que temos uma pergunta. Guilherme Moreira está perguntando aqui. Ele diz assim, ó, sou usuário, mas costumo ver a questão da criticidade de entrega da área de TI nas empresas. Em especial, a questão de, eu não sei o que é MO, de dev. Assim, gente, tem muita sigla nesse mundo. Escreve aqui para mim, Guilherme. Tem melhorado do ponto de vista de entrega, comprometimento e compromisso. Mão de obra. Mão de obra. Gente, é tanta sigla nesse mundo que a gente vive, de tantos clientes, de tantas... Isso aí, é mão de obra. Sim. Ô, Glória. Tá vendo? Às vezes o simples se torna complexo porque a gente vive num mundo de complexidade alta, né? De mão de obra. Como que você vê isso? Você acha que tem melhorado isso? Não tem melhorado, porque é aquela coisa, né? Um dos problemas do mundo exponencial é que as pessoas precisam ser mais rápidas. As pessoas não estão sendo mais rápidas e a juventude não está sendo mais rápida nesse aspecto. Então a gente tem um grande, enorme problema de mão de obra, e eu não estou querendo ser arrogante, mas eu acho que isso é global, porque eu vejo isso no Brasil, eu vejo isso em outros países da América Latina, eu vejo isso nos Estados Unidos. Eu, como líder técnico, eu tenho que contratar pessoas, estou fazendo seleções aqui em Portugal e está sendo muito difícil achar alguém com o mindset. Tanto a parte de soft skills quanto hard skills é bem complicado, porque é engraçado isso, né? Antigamente você tinha uma ferramenta e essa ferramenta não dizia nada a respeito de você. Você podia ser especialista em alguma aplicação, algum produto, etc. E isso não dizia nada sobre você. Agora, quando você é especialista, por exemplo, em Terraform, você, intuitivamente, eu posso dizer que você gosta de coisas ágeis. Porque a ferramenta ela exige que você tenha esse mindset. Então, a gente passou de um mundo, né, que a ferramenta é só ferramenta, ou seja, ela é só hard skill, para uma ferramenta que ela tem uma base numa cultura, que ela tem uma base numa característica humana, e ela é só a representação disso, digamos assim. Então é profundo isso, e nem todo mundo entendeu esse novo approach, de fato, do mundo ser, né? Então as pessoas ainda acham que é só uma ferramenta, mas não é. É de fato um jeito diferente de fazer as coisas e pensar na solução, né? É igual, eu vou dar um exemplo simples, mas acho que todo mundo já notou isso. Antigamente, na época do streaming, sei lá, 2000, a gente tinha internet de escada, a gente tentava ver algum streaming, né, algum vídeo na internet, seja no portal, a gente não conseguia. Por quê? Porque a arquitetura era centralizada, a gente tinha que baixar a arquitetura, o browser, né, o navegador, ele era feito o seguinte: você tinha que baixar todo o arquivo para só depois ele dar o play. Né? E quando você tem internet muito ruim, isso não é possível, e a chance de corromper é altíssima. Então a gente teve que rearquitetar, mudar a forma de pensar e falar: olha só, eu tenho que fazer o navegador processar os próximos 10 segundos.
e aí depois ele para, e depois ele continua, e depois ele para. E aí depois a gente teve que, por exemplo, fazer torrent, que é, eu tenho um arquivo, né, mas ele não vai baixando sequencialmente, ele baixa o início, depois ele baixa o final, depois ele baixa o meio, e depois ele junta tudo isso. Então, é uma forma de pensar, não é a tecnologia, ela não é só um chip, ela não é só uma máquina, não é só um servidor, ela é uma forma de pensar, ela é a extensão da criação humana. E aí, qual que é o problema da mão de obra? Se a mão de obra não entende isso, ela não consegue criar. E aí a tecnologia para. Esse é o problema. Não sei se eu respondi, se eu não respondi, pode perguntar de novo. Respondeu, Guilherme? Escreve aqui pra gente. Disse que sim. Obrigada, Guilherme, pela Perfeito. pergunta. Bora lá para essas master demonstração. Sim. Bom, Ostente. aqui basicamente, nós temos o Azure, efetivamente, tá? Ele é bem simples, digamos assim. Eu vou dar um overview bem rápido, até porque eu não quero complicar muito. Mas toda conta Azure, ela tem uma subscrição. Subscrição ou subscription é uma conta, efetivamente, tá? Aqui é como se fosse um contrato, digamos assim. Quando você faz um contrato com a Microsoft, você tem uma subscription. Ele te dá um ID, né, um identificador, que é como se fosse o seu identificador de cliente, digamos assim, certo? Então, basicamente, essa aqui é uma subscription que eu criei só para esse desafio, ela é separada, efetivamente. Tá? E aqui é a parte de custo, você tem toda a parte de diagrama, etc. Isso daqui é uma informação, obviamente, que no cenário on-premise ou do passado a gente não tinha isso. A gente fazia todo esse controle por Excel e, enfim, ferramentas desse tipo. Aqui a gente tem tudo em dashboards, é muito mais intuitivo, a gente consegue dar acesso para as pessoas conseguirem ver isso, é muito mais simples do que ficar passando Excel por e-mail para todas as áreas da empresa. Então é um novo approach também nesse aspecto. Aqui, basicamente, a gente tem os resource groups, que são nossas caixinhas, né? Aqui seriam os projetos. Então, eu tenho o projeto A, B e C. Então, como é que eu separo aqui dentro? A subscrição é onde tem o dinheiro, efetivamente, é quem paga a conta, e dentro são os resource groups, que são os grupos de recursos, ou seja, são os projetos efetivamente que a gente tem. E a ideia do nosso approach aqui é criar um resource group, algumas VMs, etc., para vocês verem efetivamente, tá bom? Então, na parte hands-on, efetivamente, nós temos o Azure AD, né, que é o AD, que é como se fosse onde você loga no seu Windows, até no próprio desktop ou na empresa, né, geralmente você tem uma unidade de autenticação, aqui, ó, Azure Active Directory Authentication Library. Então, basicamente, tudo que é autenticação, geralmente as soluções Microsoft são no AD e no Azure a gente também tem essa estrutura, ok? Aqui, basicamente, eu criei uma aplicação que se chama TF. Basicamente, o que vocês podem imaginar é que para criar infraestrutura eu tenho que ter um usuário, né? E esse usuário, no caso, vai ser esse TF que eu criei no nosso ambiente, tá bom? E basicamente, deixa eu ver aqui, para vocês, é essa informação que nós colocamos aqui, ó. Subscription ID é o ID da subscrição, nosso contrato efetivamente. O secret é a senha, o ID é o identificador. Essa aqui é a informação do AD que nós vamos alocar o nosso recurso. Ou seja, nós estamos falando do Terraform. Terraform, vá ao Azure com essas credenciais, com esse contrato e crie essa infraestrutura. Tá bom? Basicamente, é isso que nós vamos fazer. Qual infraestrutura que nós vamos efetivamente fazer? Tá bom? Aqui nós temos o provider, que eu já expliquei, né? Aqui nós temos o código do grupo de recursos. Bom, basicamente aqui nós falamos o nome do grupo de recursos, a localização dele, ou seja, qual data center que essa infraestrutura vai ser criada. Desculpa. E aqui basicamente as tags, né, que são basicamente informações, comentários que a gente coloca na criação da infraestrutura para a gente saber a data que foi criada, por exemplo, a change em si, etc. Bom, e aqui basicamente são as redes. Então, ou seja, eu consigo criar uma rede, eu vou demonstrar em poucos segundos, né? Subnets, etc. Aqui temos load balancers, bom? Ou seja, tudo com código. Né? Qual que é o grande problema de hoje? Né? Hoje a gente tem a nossa infraestrutura no nosso ambiente on-premise e se corromper alguma coisa, nós demoramos, né, horas, dias para poder recuperar. Né? Mas se por acaso nós tivéssemos tudo baseado em código,
a gente só precisaria reexecutar esse código e tudo iria ser criado novamente, né? Então a gente tem um novo approach, e por isso, né, que a palestra é novo approach, porque mesmo perdendo, a gente não precisa ter backup, a gente precisa ter backup do código, efetivamente, mas não de toda a infraestrutura. Agora, a ideia é mostrar para vocês como que a gente cria literalmente a infraestrutura. Aqui nós temos os mesmos arquivos que nós tínhamos lá, ok? Temos a mesma estrutura. Basicamente, nós temos aqui o Terraform. Nós estamos usando a versão do Terraform 0.13, okay? 0.13, que é que está aqui. Basicamente, nós vamos primeiro inicializar ele, que é o comando Terraform init. Tá? O init é para inicializar. Basicamente, ele vai fazer a comunicação com a Microsoft. Então, ele já conseguiu inicializar. O Terraform, nós temos o Terraform Plan, que basicamente ele vai planejar o que ele vai criar. Ou seja, ele vai falar para você, olha, se você quiser, né, baseado nos seus scripts atuais, eu vou criar essa infraestrutura, certo? Então, basicamente, aqui nós temos, né, todos aqueles scripts, bom? Ele falando para a gente como ele vai criar, onde ele vai criar, por que ele vai criar, etc. Tá bom? Basicamente... o Guilherme falou para você aumentar um pouquinho o microfone, mas eu tô ouvindo bem. Eu não sei se você puder aproximar um pouquinho mais aí para falar um pouquinho mais pertinho. Tá, que coisa eu dou uma aumentada no som. Vou aumentar um pouquinho, mas eu acho que já tá no máximo. Eu tô ouvindo bem também. Deve ter sido alguma instabilidade. E basicamente aqui a gente vai dar o apply, que sim, ele vai aplicar essa criação da infraestrutura lá no Azure, efetivamente. A gente dá um yes. E se você quiser mudar, Lucas, pode? Tipo, sim, você falou, ele sugere isso, mas se eu quiser fazer alguma alteração, ele permite. Sim, exatamente. Eu vou fazer uma alteração em tempo real para demonstrar isso. Show. Tá? Basicamente, ele já criou, já está criando todos os recursos. Ó. Ele já está criando a rede, balanceador, IP público, ele já vai criando tudo para a gente em alguns segundos. Então, imagina, se a gente tivesse uma disponibilidade, que o nosso data center parou de funcionar, a gente precisa rapidamente criar essa infraestrutura igual numa cloud, né, a gente conseguiria em alguns segundos aí pegar esses scripts, colocar para integrar para o Azure ou para a AWS, ou enfim, qualquer nuvem, e já executar esses blocos de comandos para poder criar essa infraestrutura em alguns segundos. Coisas que, se a gente for pensar, né, o pessoal que, sei lá, instala o Windows 10 no nosso desktop, o pessoal do CF10 demora 2 horas, 3 horas para criar o nosso template de máquina numa empresa, mas aqui a gente consegue criar em 5 minutos uma rede enterprise, né, uma VM enterprise efetivamente. E isso torna tudo mais exponencial. Exato. Né? Exato. É uma resposta a tudo. Na verdade, é um ciclo, né? Porque é demandado que a infraestrutura seja mais agile, mais rápida, e ela é mais rápida, e quanto mais rápida ela for, mais o pessoal vai querer mais rápido e vai se retroalimentando, né? Esse movimento. Né? Que eu já vou mostrar para vocês, aqui a parte do código, eu já demonstrei. E aqui, basicamente, nós já podemos ver os recursos sendo criados em tempo real. Lembrando que também é possível criar isso pelo próprio Azure, tá? Não é tão rápido assim. E aqui, basicamente, a gente já tem 3 VMs que foram criadas automaticamente, 3 máquinas virtuais, já temos o IP público para poder acessar elas. Temos os discos, as redes, temos aqui alta disponibilidade, ou seja, se uma máquina, por acaso, cair, outra já levanta automaticamente. Aqui temos o balançador de carga, que vai balancear a carga da nossa aplicação entre as 3 VMs. Tudo isso em alguns minutos, coisa... Claro, né? Não estou colocando tempo de escrever, né? Desenvolver os scripts. Mas depois que você teve esse primeiro esforço de desenvolver a sua infraestrutura scriptada, né? No modelo de IaaC, depois é só aplicar, depois é só executar, e é bem rápido.
Ô, Lucas, o Felipe está aqui perguntando, ó, Lucas, esse script no Terraform, você cria ele do zero ou os clouds providers possuem templates para Terraform? Boa. Aqui na documentação, basicamente, entre aspas, ninguém sabe nada, tá bom? Então, basicamente, a gente tem a documentação da HashiCorp, que é essa aqui que eu estou mostrando na tela. Eu ia deixar para depois mostrar isso. Por exemplo, o cliente precisa de um FTP, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Aí, claro, né? Aí sim, o Cloud Engineer, o Cloud Architect, ele tem que estudar para saber o que FTP do mundo antigo significa no mundo real, no mundo atual, digamos assim, né? Então, no caso do Azure, uma storage account é um FTP. Okay? Então, depois que o cara de cloud, né, o profissional de cloud, vai descobrir que isso é um storage account, ele vem na documentação do Terraform, aqui, Terraform IO, Docs Provide Azure RM. Né, aqui a gente tem documentação do Azure, documentação da AWS, depois eu mostro todos os providers. Vai estar aqui, eu vou mostrar, porque é bem rápido, não atrapalha. Aqui, ó, essa aqui é a lista de providers do Terraform, ou seja, você consegue criar recursos via Terraform em todas essas nuvens aqui, ó. Azure, AWS, Grafana, GitLab, Alibaba, que é do pessoal, né, da China, Oracle, né, Palo Alto, PostgreSQL Cloud. Então, basicamente, todos esses plugins aqui são permitidos criar infraestrutura nesse data center, nesses providers. Tá? Claro, cada um tem o seu jeito de fazer, mas quando a pessoa... vamos usar, por exemplo, a Oracle como cloud. Então, a pessoa tem que estudar o provider da Oracle para fazer essa integração e depois disso, tem a documentação de como fazer aqui dentro. Mas a pessoa tem que ler muito, né? Por isso que tem que mudar o mindset, porque o pessoal de antigamente já era especialista e o mundo cloud tem que estudar do zero de novo e virar estagiário, júnior e reaprender Testar. tudo. Testar, que nem sempre as coisas funcionam de primeira. E basicamente estudar cada parâmetro, né, desse daqui, ver o que o cliente realmente precisa, o que ele quer, se está adequado, etc. E tal. Então, assim, demora bastante para que o Cloud Engineer, né, entenda a demanda, analise, escreva o script, mas depois que o projeto está entregue, depois que isso aqui está pronto, a execução é bem rápida. Tá? Tem um nome para isso, Lucas, se chama reskilling, que é a pessoa desaprender para aprender, né? Então é um constante movimento de aprendizagem, né? Então, por mais que você seja especialista, e isso vai te ajudar, obviamente, né? Facilita nisso, mas você tem essa necessidade de aprendizagem contínua, né? Desse lifelong learning dentro da cloud, né? Para que continue esse desenvolvimento. Exato. Exatamente. Então, basicamente é isso. E aí a pessoa tem que vir aqui. E tem bastante recurso. Se vocês forem ver, ó, a gente está falando de banco de dados, a gente está falando de backup, tem todos os serviços aqui. Basicamente a pessoa tem que procurar aqui um por um até achar. Mas, claro, depois de uma surra de, sei lá, uns 6 meses, depois fica fácil. Mas inicialmente é difícil, porque você tem que entender, por exemplo, todos os nomes de todos os produtos. Por exemplo, a AWS, eles adoram o marketing da AWS, é maravilhoso, porque todas as coisas na AWS têm um nome marqueteiro. Então, por exemplo, máquinas virtuais no Azure se chamam Virtual Machines, mas na AWS é EC2. Né? Então, você tem que estudar a nomenclatura de cada provider, e isso é um pouco chato, porque cada provider tem a sua nomenclatura, o seu jeito de fazer, a sua lógica, etc. Então, você tem que estudar mundos diferentes para você ser um profissional versátil, né? Mas, claro, se você consegue isso, você é diferente da maioria, você tem um diferencial, então é ruim, mas é bom. Se destaca naturalmente. Exato. É difícil, mas os que conseguem são um destaque melhor. Então, basicamente, aqui a gente já tem a máquina virtual funcionando, já temos aqui o IP dela, etc. e tal. Tá. E agora deixa eu ver se já acabou. Ó, já acabou. Aqui, ó, tudo criado, certo? Ou seja, em 6 minutos e 16 segundos foi a criação dos ambientes. E agora, respondendo o que a Débora tinha falado, por exemplo, eu vou entrar aqui para vocês verem isso. Eu sei que está pequeno, tá, pessoal? Mas não sim.
mostrar em nada, mas basicamente eu vou alterar aqui uma configuração, como a Débora tinha sugerido. Por exemplo, esse aqui é o tamanho da máquina, né, o size, né, ou seja, standard B1S, ou seja, é o tamanho dela. B1S é um tipo de máquina no Azure, que basicamente você tem pouco processamento, né? Então aqui vocês conseguem ver, ó, Start B1S, uma CPU e 1 GB de RAM, certo? E aqui agora eu vou trocar para 2B. E com isso a gente consegue ir criando esses vários ambientes, inclusive para testar, né, Lucas? Sim. É tipo, eu vou criando esses containers, vamos dizer assim, para que você vá criando os vários ambientes e não prejudique o amiguinho do lado, né? Eles ficam isolados, sim, exato. Uhum. E aí, quando a gente troca uma configuração dessa e dá o apply de novo, ele verifica tudo que ele já criou. Ele tem uma estrutura de controle. E aqui, ó, se vocês conseguem ver, porque está um pouco pequeno, mas ele fala 3 coisas vão mudar, ou seja, né, três atributos que vão mudar. Basicamente é o atributo que eu tinha alterado lá. E aqui ele fala qual é o atributo, ó, de standard B1S para standard B2 MS. E aqui ele fala, estou modificando. Aqui, no caso, eu estou aumentando o tamanho de uma VM. Então, a VM tinha, como vocês viram lá, 1 GB, né, de RAM e uma CPU. E aqui, com um comando, né, com um atributo, com uma variável, eu consigo fazer o upgrade, né, o sizing de 3 VMs ao mesmo tempo. O grande ganho nisso é que, se vocês podem perceber, ele usa paralelismo. Então, se eu tiver 50 máquinas, ele vai mandar para 50 ao mesmo tempo. Então você ganha muito tempo nisso, porque se você tivesse que fazer isso de uma maneira, né, serial, ou seja, sequencial, você teria que fazer uma por uma, e se você tem um parque de 1.000, 3.000, 5.000 máquinas, você vai ficar semanas fazendo alguma coisa assim. Então é esse tipo de coisa que cria de fato uma infraestrutura exponencial e que entrega valor exponencial para as organizações. Me lembro na antiga época de helpdesk que eu trabalhava e... Olá? Você está de parabéns. Realmente é uma motorista top. Depois. Opa, acho que ele não estava falando com a gente. Me lembro da época, Lucas, que a gente fazia os ghosts de máquina quando eu trabalhava na área de helpdesk. E aí a gente ia de máquina em máquina com aquele ghost na mão e fazia toda essa configuração. Olha que mundo mágico este que estamos vivendo agora, né? Exatamente. E gostei que ele te pergunta, você tem certeza que você quer mudar, amiguinho, né? Sim, ele tem uma estrutura de controle. Depois eu posso até mostrar a estrutura de controle. É um pouco complexa, mas é como ele entende o data center. E aqui, só enquanto está executando, eu vou mostrar um pouco dos serviços que nós temos aqui Opa, escrevi errado. Aqui a gente tem os serviços efetivamente. Escrevendo errado toda hora, acho que é o sono. Tá cedo ainda. Aqui no Brasil. Tá cedo. Aqui não, aqui já tá madrugada. Bom, mas basicamente aqui são os recursos do Azure, tudo, tem muita coisa. Eu sempre digo, se tem alguém que fala assim, não, Azure eu sou especialista, eu vou falar, é mentira. Porque é muita coisa. É muita coisa. Isso aqui é muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um amigo que trabalha na Microsoft e ele falou que ele tirou 15 dias de férias. Quando voltou, ele falou, caraca, tava tudo diferente. E ele é muito bom tecnicamente. Então, é muito difícil acompanhar tudo. A Microsoft está todo dia atualizando coisa e dando literalmente mais produto, mais coisa pra gente. Então, aqui a gente tem Subscription Resource Group, a gente tem a parte de billing, a gente tem parte de máquina virtual, a gente tem Function App, a gente tem coisa de virtualização com Citrix, a gente tem Kubernetes de cluster, a gente tem Service Fabric, a gente tem Container com Docker, a gente tem alta disponibilidade de coisas, a gente tem SAP HANA, né? Então Load Balance, então a gente tem aqui uma infinidade aqui, por exemplo, que a Débora falou, blockchain. Então isso aqui deve ser um mundo à parte também, que a gente consegue trabalhar com blockchain no Azure diretamente. A gente tem inteligência artificial, a gente tem machine learning, a gente tem um serviço no Azure que ele faz aquela coisa de tradução simultânea que a gente está acostumado no Skype, né? Acho que o Zoom deve estar fazendo também.
que a Microsoft faz, ela tem, eu acho que 300 línguas, é uma API que você chama ela por áudio, por texto, e literalmente ela faz o que você quiser. No Zoom Tudo em você Azure. tem que ir lá e ativar uma funcionalidade lá para que ele coloque a legenda para você e aí isso faz automaticamente. Sim, exato. E esse software ele usa a nuvem para poder processar tudo isso. É uma API que chama o Azure, né, chama a AWS, enfim, chama a nuvem em si, para fazer essa codificação e trazer a legenda rapidamente, obviamente em time, né, em tempo real, para a pessoa conseguir trabalhar. E aqui a parte de Uhum. container, enfim. Então, são muitos serviços, né? Claro, cada profissional tem o seu approach, tem gente que é mais de redes, vai, né, entrar muito nesse mundo aqui de networking, tem um mais que é banco de dados, então aí você vai entrar mais no mundo de Cosmos, de Azure SQL, de MariaDB, de MySQL, Postgre e tal. Então, cada mundo é um mundo à parte, mas é um catálogo de serviços, né, gigantesco. Uhum. Deixa eu ver aqui, ó, tá vendo como o mundo não é perfeito? Deu algum erro aqui, ó. Ok, não deu porque eu sou pobre, gente. Basicamente, não deu, ó, tá vendo? Eu não tenho número de processadores aprovados suficiente, ou seja, eu So tenho que sorry. mudar. Coloquei uma máquina muito parruda, provavelmente. Vou colocar A2BS, que a 2BS provavelmente eu devo ter os cores suficientes para isso. Tá Mas vendo? aí o usuário vem e diz: Mas eu quero! Mas ó, você tem uma noção, essa semana mesmo eu estava no ambiente da NEC, eu estava fazendo uma estrutura parecida e aconteceu a mesma coisa. Fui criar um cluster gigantesco e só tinha 50 processadores. E a gente tem que abrir um chamado da Microsoft para eles liberarem mais Uhum. cores e depois conseguir fazer a alteração efetivamente da VM. Então, aí é aquela coisa do contrato, né? Aí tem que ver Uhum. qual é o contrato, etc., mas é tranquilo. Mas basicamente ele já modifica e depois disso eu vou entrar nas VMs para vocês verem. Vou acessar as VMs para vocês verem que elas estão disponíveis, etc. E, e depois eu vou destruir essa infraestrutura para vocês verem também como é que é rápido, né? Ou seja, da mesma maneira que eu consigo criar uma infraestrutura em 5 minutos, eu também consigo destruir uma infraestrutura em 5 minutos, né? Alguns projetos, né, digamos, muito agiles, e falo isso de uma maneira carinhosa, mas alguns projetos, eles todos os dias, eles criam a estrutura e destroem a estrutura, ou seja, Uhum. 8 da manhã, né, o script é executado para fazer exatamente isso, né, criar toda a parte de infraestrutura, de banco de dados, etc. e tal, e 18 horas, 18h01, destroem tudo e no outro dia recria de novo e basicamente a pessoa não está pagando, né, de 18h01 até 8 horas da manhã, né, até 7h59 Uhum. do outro dia. E é assim que as pessoas economizam, né, é assim que as pessoas poupam os custos e é por isso que a cloud é vantajosa. Sem essas coisas, a cloud não é vantajosa. Né? Uhum. É como, né, a situação de você ter um carro próprio ou alugar, né? Dependendo do quanto você usa, quantos quilômetros você anda, dependendo do jeito que você dirige, né? Se acelera demais, gasta muito combustível, etc. e tal. Dependendo dessas suas práticas e costumes, às vezes alugar um carro faz mais sentido, às vezes comprar um carro faz mais sentido. Então, com a Uhum. infraestrutura, porque o carro é uma infraestrutura, né? Então, toda a infraestrutura tem esse approach, né? Tem ali uma curva onde se paga e aonde devemos continuar. É por isso que você está abordando essa parte de frameworks e metodologias ágeis, e é isso que a gente prega muito, Lucas. Diariamente, constantemente, com o texto, né? Tudo, tanto desde framework até estrutura, tudo vai do contexto, né? Do contexto da tua organização, de como a sua organização precisa trabalhar, precisa gerar os resultados. Então não adianta a gente tudo tem que ser, essa comunicação tem que acontecer de forma fluida, todo mundo Sim. trabalhando com pragmatismo mesmo, né? Na realidade, no que dá para fazer. Né? Queremos um outro mundo? Queremos, mas como chegamos a esse outro mundo? Então eu acho que isso o DevOps trouxe muito, sabe? De hoje não conseguimos, mas
podemos vamos conseguir buscar. se acontecer dessa forma. Então, todo mundo, aí vem o trabalho colaborativo de todo mundo, entendeu? De cada um trazendo a tua informação, trazendo a tua necessidade para construir esse novo ambiente, né? Essa nova estrutura. Exato. Tá bom, já Exatamente. vimos que você é pobre. Vamos. É, Tá tudo bem, entendemos que dá para mudar. mas dá para fazer. Ó, o Se tiver Felipe fez dinheiro, dá para uma, fazer, gente. né? Com A dinheiro e com Cláudia, tempo, ela não é democrática, ela é só para quem tem fundos. né? Ó, o Felipe fez outra pergunta aqui, ó. Qual seria a vantagem de destruir a infraestrutura em relação a desligar as máquinas? Pois é comum empresas desligarem, por exemplo, os ambientes de dev QA às 18 e depois ligá-los automaticamente antes do início do expediente. Bom, a diferença é o seguinte: alguns recursos você não consegue desligar. Por exemplo, disco. Se você tiver uma VM, você pode desligar a VM, né? A Microsoft, a AWS, enfim, as empresas não vão te cobrar CPU memória, porque ela está desligada, só que Uhum, o custo do disco continua. Então, se você tem uma estrutura, por exemplo, que usa 1 tera de disco, 2 teras de disco, enfim, grandes espaços de disco, se for SSD, se for um Ultra Premium Disk, né, enfim, de alta velocidade e tudo mais, talvez você tenha ainda um custo alto, um custo elevado, por conta do disco. Tá? uhum, Mas, assim, depende muito do serviço. Aí é aquela coisa, você tem que estudar, você tem que entender sobre o seu negócio, sobre a sua nuvem, sobre os seus serviços, efetivamente. Alguns serviços são cobrados à parte, outros serviços não são cobrados à parte. Então, depende muito, depende muito. E aí, e outra coisa que eu tenho de dizer também, depende muito do provider. Às vezes, o custo, né, e aqui eu posso depois até Azure Calculator, o custo dos serviços, né? A Microsoft tem essa ferramenta aqui, que é o Pricing Calculator. Vocês conseguem ver aqui na minha tela. uhum, Basicamente, aqui a gente consegue ver o custo efetivamente. Aqui a gente coloca qual que é a zona, né? O data center que vai ter a informação. E a gente coloca as opções que a gente quer. Vocês conseguem ver Red Hat, SUSE, Ubuntu, etc. O tier, qual que é a prioridade, suporte. Então, aqui basicamente a gente tem os preços, né? O pessoal de infraestrutura não sabe os preços, eles não ligam para a Microsoft, nada disso. A gente tem essa ferramenta aqui que ajuda a gente no custo, né? E aqui vocês conseguem ver que é por hora, né? É ligada, obviamente. Então, esse caso aqui a gente tem essa máquina virtual com 28 GB de RAM, né? 56 GB de storage temporário. Esse storage aqui de 56 GB, quando você desliga, você continua pagando. Então, alguns serviços você continua pagando. Alguns serviços você paga pela volumetria, outros serviços você paga por utilização, né? Tem recursos que você paga valores diferentes, dependendo. Tem, por exemplo, essa situação aqui que a gente tem, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente tem um recurso chamado instância reservada, que a gente chama de RI, né? Reserved Instance, isso aqui. Que basicamente, se você não fizer contrato nenhum, né, um compromisso que você precisa daquela infraestrutura durante um tempo, né, as you go, ou seja, é um valor mais alto, 270 aqui, no caso. uhum, Quando você coloca que você vai ficar com aquela infraestrutura um ano, já mudou para 128. Né? Ou seja, o provider, né, obviamente ele quer te prender, fazer o que a gente chamava antigamente de lock-in, né, que é bloquear você para você usar os serviços, né, obviamente. Então, e além de gestão financeira deles, porque quando você fala que você vai usar uma infraestrutura durante 1 ano, 3 anos, eles conseguem se organizar melhor a nível uhum, de comprar infraestrutura, disponibilizar infraestrutura, etc. E tal. E quando você vai nesse modelo aqui, é um modelo mais, digamos assim, pré-pago. Né? Então, no caso, por exemplo, da Telco, um cliente que é pós, ela sabe quantos clientes ela tem pós, ela sabe qual é o volume de negócio dela pós, ou seja, o volume fixo, que todo mês está ali entrando para ela, mas o modelo pré, ela tem só uma estimativa, porque qualquer pessoa pode uhum. parar de colocar crédito a qualquer momento. Então, a gente tem esses dois modelos nas nuvens, no geral, né? E, de novo, tem que se analisar qual que é o melhor para a empresa. É interessante fazer um contrato longínquo, é um projeto longínquo, é uma infraestrutura que vai ficar lá
até morrer, não vamos tirar aquela infraestrutura, então é interessante fazer uma instância reservada por mais tempo. Se for um projeto que é só para criar hoje, aí já não é interessante, vamos trabalhar com um modelo mais pré-pago. Então, varia muito, mas tem recursos que você consegue economizar, tem recursos que não. O disco é um desses, não tem como. Pra você ter uma noção, vou dar um exemplo, eu trabalhei numa empresa que tem no Brasil, que é a EDP, que é a Energia de Portugal, é uma grande de energia da Europa, enfim, até global, digamos assim. E basicamente a gente tinha a tarefa a gente tinha SSD, né, disco rápido, no horário comercial, e quando desse 18 horas a gente trocava de disco SSD para HDD para poder pagar menos, porque como o disco você tem que pagar de qualquer maneira, a gente não podia ficar o dia inteiro com SSD, então a gente fazia uma troca, a gente fazia, se a gente for pensar, a gente fazia um backup, e um backup full restore todos os dias, e migrava esses dados em tempo real para o projeto. Por quê? Porque o SSD era muito caro, ainda é muito caro, e o budget do projeto não era tão grande. Então você tem que pensar, uma coisa que, né, DevOps, IAC, enfim, todo esse approach novo chegou, fez a gente pensar, foi a parte de custos, né? Porque o pessoal de infraestrutura antigamente não tinha muita noção de custo, era mais realmente financeiro, e hoje a gente tem que ter esse contato direto com o budget e ver o que é a melhor solução, qual é mais barato, qual é mais custo-benefício, enfim, isso aí também é uma coisa que entrou no nosso job description, e se a pessoa não gostar ou não quiser, ela vai mudar de área, porque esse é o dia a dia. Não sei se eu respondi também, mas acho que é isso. Eu acredito que sim. O André Vidal, ele escreveu um negócio aqui. Ele falou que uma coisa que ele achou interessante é que a ferramenta é Microsoft mais operada de um Linux. Sim. É que o Lucas é um pinguim, né? Sim, eu sou um pinguim. Eu sou um traidor, na realidade, essa é a verdade. Mas eu vou me defender, porque no início, com o Bill Gates, o Steven Ballmer, a Microsoft era bem quadrado dela, ela queria dominar o mundo, e hoje com o Satya lá, eles descobriram, né, que eles têm o mercado deles, eles têm a caixinha deles, eles não precisam brigar com todo mundo, né, e hoje eles, né, para vocês terem uma noção, 60% dos servidores na Azure são Linux, né, hoje em dia. Então a Microsoft parou com essa guerrinha. Eles entenderam que eles são uma suíte de produtividade, eles trabalham muito bem na parte de desktop, ninguém é melhor em desktop do que a Microsoft. E e-mail, quem não usa Outlook, né? Então, assim, existem alguns softwares que são Microsoft, vão ser Microsoft, e eles entenderam isso, né? Entenderam que tem mercado que não se mexe, é deles, e ok, e os outros mercados, vamos ajudar os outros a virem para o nosso ambiente, né? Então, parou essa guerra, hoje a gente consegue rodar SQL Server em Linux. Então, digamos assim, eu mudei, mas também mudei porque a Microsoft também mudou, foi uma mudança mútua, e eu aceitei o contrato de reciprocidade. Me lembro desta fase. Sim. Linux, só Linux. Continuando, aqui a gente tem, eu tenho a máquina, tá, gente? Essa aqui é a VM em si, tá bom? Aqui nós temos o nosso ambiente, efetivamente. Lembrando aqui, desculpa que eu não falei, aqui temos o Linux 7.8, Red Hat, tá? É disponível aqui em tempo real. Temos aqui toda a parte de estrutura. A máquina já está conectando diretamente para a internet, ela já está pronta para sair, já está pronta para funcionar. Tá? Aqui, por exemplo, é um comando só para vocês verificarem, né? Já está instalando pacotes, ela vai atualizar todo o sistema operacional, enfim, fazer tudo o que ela precisa fazer na internet. Então, ou seja, é uma máquina que está pronta para uso já para o cliente final e a estruturação. Né? E aquela coisa, se eu fosse, por exemplo, entregar um disco, né, adicionar um disco, claro, eu poderia usar a estrutura do Terraform para poder criar um disco, mas se eu não quiser, basicamente eu posso só criar um disco aqui, ó, com alguns cliques, né? Aqui eu coloco o nome do disco, aqui é como se fosse um índice. Aqui é o tipo, né, que eu tinha falado, HDD é o disco normal, mais lento, SSD é o rápido padrão, e o Premium, e em algumas zonas, alguns data centers, a gente tem o Ultra Premium, que é o rápido do rápido do rápido, e o caro do caro do caro, é bem pesado. E aqui nós temos o tamanho, o IOPS, aqui a parte mais de infraestrutura de entrega, a aplicação fica lerda ou rápida, dependendo do budget da pessoa, do projeto. Basicamente, a gente consegue entregar disco aqui, conseguimos entregar a parte de rede, né, adicionar uma placa de rede, criar uma regra de faro, enfim, tudo baseado aqui. Conseguimos aqui, por exemplo, respondendo
a pergunta anterior, por exemplo, a gente consegue colocar aqui um auto shutdown, ou seja, cada máquina você consegue programar para desligar todo dia, em tal hora, em tal time zone, você pode notificar por e-mail a pessoa, o projeto, ou o que for, porque esse webhook a gente consegue integrar com tudo, literalmente, com Jenkins, com Teams, com Zoom, com Slack, enfim, o webhook é Deus na Terra, qualquer coisa isso aqui funciona, é um coringa, é um joker. Então, funciona muito bem essa parte. Aqui a gente tem a estrutura de backup, ou seja, o que a gente vai fazer backup dessa máquina? Por exemplo, se a gente for pensar num cenário on-premise, né? Como que nós vamos fazer o backup? Tem toda uma discussão, todo um critério, etc. E dias. Aqui a gente basicamente clica aqui, o Enable Backup e está pronto. Quando precisar, a gente está ali, está ok. Né? Então, exatamente são essas coisas no dia a dia do cara de infraestrutura, do profissional de infraestrutura, que agilizam o processo. Né? Às vezes as pessoas falam, mas o pessoal de infraestrutura demora, não sei o que lá e tal, mas justamente porque as ferramentas não permitiam essa automação, essa velocidade. E agora a gente tem isso. Então, agora, basicamente, para habilitar um backup, clica aqui. Criar uma rede nova, clica aqui. Executar, clica aqui. Então, ficou muito mais ágil a gente conseguir entregar, e claro, isso só foi possível por causa da pressão dos outros times, né, para o pessoal de infraestrutura, e claro, justificando para o pessoal de segurança, para o pessoal de financeiro, que vale a pena pagar, porque às vezes é aquela coisa, você paga um pouco mais, mas ao invés de você lançar o produto em um ano, você lança em um dia, então você paga mais, mas você consegue lançar mais rápido e consegue ter lucro mais rápido, então vale mais a pena. E a outra coisa vital, muito importante da cloud, é que a diferença de você comprar um carro e alugar, né, é que para você comprar um carro você tem que ter 50 mil, 100 mil pronto, né, no momento, ali à vista, né, disponível, ou você vai financiar, né, e pagar juros por isso. Mas no modelo de cloud você vai pagando conforme você usa, ou seja, a nível financeiro é muito mais fácil de gerir. Por quê? Porque se eu compro um carro e faço um financiamento, né, ou compro uma máquina, por exemplo, eu compro um VMware que custa milhões de dólares, certo? Eu tenho que ter esse dinheiro à vista, né? Não tem outra maneira de pagar, né? Não tem, é difícil, né? É à vista. Então é aquele dinheiro que você tem que ter em caixa e você está pagando por toda aquela infraestrutura para você usar toda aquela infraestrutura. Só que às vezes você é uma empresa pequena e você não tem nem dinheiro e nem necessidade de comprar um VMware, uma virtualização, uma suíte toda para você. Então com a cloud você consegue dividir custo, porque você está usando só uma parte. Né, aquele negócio que eu falei da primeira cloud do Brasil, da Local Web, da Wallhost, ou seja, você divide, né, o custo, você organiza ali e melhora a capacidade produtiva de toda a economia, todas as pessoas, porque cada pessoa vai consumir uma parte e não todo. Então fica mais fácil, é mais acessível para as pessoas conseguirem utilizar. Então por isso que a cloud é mais barata. Ela não é mais barata porque ela é mais barata. Ela é mais barata porque ela consegue dividir o custo entre muitas pessoas. Quando você tem uma grande, né, população de usuários, de pessoas que precisam, uma grande demanda, você consegue diminuir o custo. Né? Então isso se anula e fica bom para todo mundo. O custo-benefício fica bem interessante. E Lucas, o que eu tô vendo aqui também, que eu vivi uma época da minha vida em que a gente tinha muito problema de lidar com o expurgo de informação, né? Então você tinha que ter aqueles bancos gigantescos que deixavam a performance lá embaixo, porque você não conseguia separar, né? Você não conseguia segregar, porque não tinha essa rapidez, essa possibilidade de quebrar, né? Ter essa quebra aí para retornar rápido a informação. Então você tinha que ficar cultivando aquele banco gigantesco, porque você, se precisasse, e é aquela coisa igual quando a gente joga um documento fora, você tá ali com o documento para a vida, o dia que você jogou fora, no dia seguinte, passa 2 dias, você tá precisando. Então sempre havia esse receio, né? Não podemos liberar aí para melhorar a performance, porque a gente tem que cuidar, então a gente não pode liberar, né? Não pode ter esse expurgo, porque a gente tem essa informação. Então tô vendo que, já via, né, mas aqui com a sua explicação torna isso muito mais claro, né, de que, nossa, dá para fazer, claro que envolve budget, como você falou, estrutura da empresa e tal, né, tem que se dimensionar isso, mas para empresas que se preocupam com isso já é um sinal de que ela tem condições de cuidar disso, né? Se tem essa necessidade aí esse legado de informação, ela tem capacidade para pensar nessa estruturação.
Exato. Eu acabei de ver, ó, que eu tive budget para trocar uma máquina, tá? Então você não fala Uhum. mal de mim. Aqui, ó. Tá bom, tá bom. Tem 2S. Só para deixar Beleza. claro. Não sou tão Comprovado, tá aprovado. evidenciado. Passou no meu QA. Você sabe E que meu QA é complicado. uma coisa muito interessante também que eu gosto de comentar é que, como a gente está numa infraestrutura da Microsoft, a gente não precisa ser. Uma coisa que dá muito trabalho, que as pessoas de infraestrutura, que as pessoas que não são de infraestrutura não sabem, é que, e eu acho que isso é global também, porque tanto na Europa quanto no Brasil, mas um link de internet, não estou falando um link, né, doméstico, mas um link empresarial, ele demora no mínimo 90 dias para poder ser estabelecido. É uma coisa bem complicada, bem complicada. Demora muito tempo. Não tem Uhum, negociação para ser mais rápido do que isso. Eu já trabalhei em grandes empresas que tiveram que esperar 90 dias e colocavam no cronograma. Pedir o link da internet, da entre aplicações, 3 meses antes, porque senão não vai dar o Go Live. Porque uhum, realmente está no contrato que eles demoram 3 meses para poder fazer alguma coisa do tipo. E na nuvem, não. Na nuvem, vocês acabaram de ver aqui, eu estou na VM e eu estou usufruindo da estrutura da Microsoft. Ou seja, não estou gastando link, não estou gastando banda, não preciso me preocupar com link de internet. Ou seja, de novo, não é uma questão. Claro, tempo é dinheiro, né? Mas a gente está falando de tempo. São 3 meses que você precisa estar fazendo gestão, que você precisa pagar um funcionário para poder ficar em cima do link da Embratel, da Telefônica, da Oi, enfim, do seu provider de telecom, de redes, para poder uhum, fazer isso tudo acontecer. E a Microsoft já te entrega isso na hora. Né? No momento que você cria a estrutura, você já tem isso no mesmo momento. Então, nesse aspecto, tempo é dinheiro e você já sai ganhando nesse aspecto. Mesmo que você pague a mesma coisa, mas é muito uhum. mais ágil e você consegue entregar valor. Né? E Total. agora, por último, vamos destruir a infraestrutura. É a parte Isso me mais lembra a época que eu divertida. fazia parte de gestão de configuração, quando eu tinha que fazer as mudanças, olhar os pontos e tudo mais. A parte que eu morria de medo de destruir tudo. Você quer destruir, acabar com o mundo? Sim, eu É quero. mais Aí eu legal. morria. Um Meu top Deus do database é a céu. melhor coisa do mundo. Não tem como. É que nem mostrei aqui, a gente tem, só para falar, não esquecer, o balanceador de carga aqui, a gente já tá com as 3 máquinas aqui, ó, e ele fala qual que é o status de cada máquina, o IP, Uhum. bonitinho. Eu esqueci de mostrar essa parte. Agora vamos destruir. Para destruir mais Basicamente, rápido, vai, vamos como lá, tudo na Débora. vida, Aula de intuição. Como é que destrói? escreve destrói. Destrói. Olha, será que é isso, gente? Ó, já pode trabalhar com Terraform, tá vendo? Ha! Achou que eu não sabia, né? E Eu sou uma basicamente pessoa multiverso aqui, ó. Eu Ah, trabalho em vários eu mundos. esqueci uma coisa. Esse cara aqui, né, o Terraform State, ele basicamente ele é o, digamos assim, o arquivo de status. É aqui que o Terraform sabe o que ele criou, como criou e por que criou. Uhum, Então, ele é um arquivão gigantesco, concatenado. Basicamente, tudo que a gente cria, ele faz um, entre aspas, um backup aqui do que ele criou. Com uhum, as subnets e tal. É um arquivo quase humano, tá? uhum. De ser compreendido. Dá para entender algumas coisas meio estranhas para o pessoal na primeira vez, etc. Mas depois também que você, uns 6 meses de sofrimento, é mais simples. Uhum. Tá? Basicamente é aqui que ele sabe. E agora vamos para o Destroy mesmo, que eu tinha feito. Aqui ele vai, então ele vai lá no arquivo de configuração, que eu mostrei agora, no TF-State, ele vai ver tudo que está criado lá no TF-State, vai verificar se esse recurso está na nuvem, na Azure, lá disponível, e aqui ele vai falar o que ele vai destruir. Claro, né? O destruir é sempre em vermelho, deixar bem Uhum. claro o que ele vai destruir, é que ele tem todas as informações do que ele vai destruir, e a gente fala yes, basicamente, Sim. e aí ele começa a festa. Aí começa a destruir. Ele já destruiu a associação do load balancer aqui, do endereço de load balancer. Agora ele já está fazendo a parte das VMs, das 3 VMs.
Bom, levou 6 minutos para criar, vamos ver quanto vai levar para destruir. No geral é a mesma coisa. É ao Nesse mesmo tempo? caso, não em todos. Tem alguns recursos, por exemplo, que você tem replicação de DNS, replicação de IP Uhum, público, que a Microsoft demora meia hora para poder criar. uhum. Mas é mais por causa da publicação na internet do que, ou seja, o recurso fica disponível, mas ele ainda não está apresentado para a camada internet, né? Entendi. Então, Mas te surpreendi que eu sabia que era Destroy, né? É porque, ó, só para ficar registrado, eu não vi a apresentação e não discutimos sobre, hein? e aqui a gente pode dar um refresh. Acabou. Não, não. Calma, jovem. Calma, vai acabar. Já vai acabar. Deixa eu ver se ele já destruiu alguma coisa. Ainda não, tá dando destroy ainda. Já tá em 1 minuto. Basicamente, deixa eu ver se eu esqueci. Eu já mostrei a calculadora, já mostrei a documentação. Aqui eu já vou dar o close. Deixa eu ver. Enquanto tá dando destroy, que se alguém tiver pergunta, que a hora Alguém é agora. tem alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Uma pergunta fácil, hein, pessoal, para não me descredibilizar. Tá bom. Quero uma difícil. Daniel até riu aqui. Daniel é o parceiro Linux desta pessoa aqui. Está falando com você. Sou inocente. Olha, nenhuma pergunta. A explicação foi muito clara. Eu Até eu que expliquei sou muito leiga. bom, ou eles não entenderam nada. Não. Olha, eu não sei pra vocês, tá? Eu sei que sou suspeita pra falar, mas eu que sou leiga, entendi super, né? Então, eu acredito que foi muito claro, foi muito tranquilo a explicação. O que vocês acham? Falem aí no chat. Vocês estão muito quietinhos hoje. Tá quase, hein? Ó, o Felipe tá Só falando uma que ele coisa entendeu. uma coisa que... Foi bem clara a explicação, viu? Ah, sim, acabei de ver. Valeu, Felipe. Bom. Obrigada. Uma coisa assim, o Terraform, que não é que... Eu não esqueci de falar, mas é importante, né? Vou colocar um parêntese nisso. Mas o Terraform é uma ferramenta multiplataforma. Claro, eu estou rodando aqui, né, dentro de um Ubuntu, né? Aqui, dentro de um Linux, efetivamente. Mas eu poderia também abrir um prompt, exatamente um prompt de comando e executar de lá. Show. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Download. Por exemplo, aqui nós temos o binário do Terraform, né? Para macOS, para BSD, para Linux, para BSD, Solaris, né? Da Oracle. E aqui a gente também consegue rodar. Não vou rodar, porque senão ele vai fazer a mesma coisa, mas é só a título de ilustração para o pessoal. Mas basicamente nós podemos fazer isto. E aqui basicamente a gente tem o exe dele. Isso aqui é um arquivo exe, 80 megas. E basicamente isso aqui é o binário. Tá? Então, se por acaso a gente pegasse esse Terraform e colocasse no path, né, no caminho de executáveis do Windows, a gente poderia executar os mesmos comandos num CMD, no Windows mesmo, sem problema nenhum. Claro, eu executo no Linux porque para mim é mais intuitivo, mais simples, eu estou acostumado. Mas qualquer pessoa pode fazer essa execução em um ambiente Microsoft. A pessoa vem aqui e vai executar o Terraform dessa maneira também. Tá bom? Show. Só para saber que dá. Exato. E em todas as plataformas, tem 32 bits, 64 bits. A documentação nesse aspecto é bem clara, bem simples, bem objetiva, dá para entender. Ele fala aqui, ó,
colocar no perfil do sistema, etc. Fazer o unzip, enfim, explica tudo bonitinho. Bem tranquilo. Já está executando, está em 6 minutos. Ó, já acabou. Instrução completa depois de 5 minutos e meio. Vamos ver lá se já replicou. Ó, um já saiu dali. Foi rápido, mas não sei se vocês viram, mas já saiu. Foi bem sutil. Uhum. Bastion já foi destruído. Pessoal, quem está aqui no webinar, vou sugerir uma coisa para vocês. Quem que ficar à vontade, né, se sentir confortável, coloquem aqui os seus contatos no LinkedIn para troca de network, para troca de informação, para que vocês possam se conversar, né? Assim. Aqui Então já reduziu fiquem à bastante. Ó. vontade. Aí, Já o Felipe tá. já colocou, bacana. Já foi, ó, já tá na metade, hein, Lucas? Não, já acabou. Isso aqui é cache. Ah, tá. Já tá no RG. Isso aqui é cache. Ele já tá saindo. Agora falta o load balance, já saiu. Já. RG. Tô pegando o meu aqui pra colocar. Meu Deus. Quem é o Mágico de Oz? Boa pergunta. Eu vou pegar o meu, pra vocês não falarem que eu sou do contra. Uhum. Nossa, gente, eu tô tentando pegar o meu aqui, mas tá difícil. Ah, o Eu Mágico de fiz Oz errado. tá Everyone. perguntando como ele faz para ter esse sistema na corretora dele. Fala pra ele me ligar, ué. Pode dar meu contato pra ele, depois eu ligo pra ele e falo com ele. Olha aí, já tá o contato aqui, ó. Meu Deus, eu gostaria muito de colocar. Ah, desculpa, Meu. tá, Flávia? Eu mandei mensagem pra você privado, mas eu errei aqui. Era pra todo mundo o LinkedIn e eu mandei pra você. Não, mandou, mas mandou aqui. Ah, tá, você mandou para ela Não, primeiro, depois, eu tinha entendi. mandado antes, eu fiz uma besteira aqui. Entendi. Nossa, meu WhatsApp está parado, não consigo pegar. Bom, aqui já foi, tá tudo Ah, ele é destruído. o Chico Alves. Prazer, Chico Alves. Chico Alves, é. Já foi aqui destruído, tudo, pessoal.
E aqui, cadê? Olha, aqui o recurso ele já não consegue ser encontrado, obviamente, porque foi destruído. Né? Que Graças a bom. Deus, glória a Deus, como diria o Daciolo. Então, aqui a gente já não tem mais o Resource Group, já foi totalmente tirado da conta, efetivamente, e não está gerando mais nenhum custo para a empresa. Ou seja, o importante também disso, além de tudo, né, que eu já falei, é que Uhum. as empresas também têm um custo para, a gente chama de decomissionar a infraestrutura, ou seja, destruir a infraestrutura, né? No caso, se você imaginar um ambiente de on-premise, ou seja, data center próprio da empresa, é máquina física, você tem que contratar uma empresa de logística, uma empresa de rede para poder tirar os cabos, para poder tirar o servidor, para poder, né, transportar o servidor para um outro local, enfim, você tem toda essa dinâmica, esse custo, né? Uhum. Enquanto aqui você executa um comando e o seu projeto, o projeto acabou tal dia, ok, então tá, tal dia a gente exclui e acabou. Enquanto no on-premise o projeto acaba tal dia, mas você tem uma janela de tempo de 20 dias de trabalho, de esforço, né, de tudo isso, e custo, né, obviamente, tempo Uhum. e dinheiro, para de fato decomissionar toda a sua infraestrutura. E aqui a gente já criou e destruiu no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo, enfim. Show. E é Adorei. isso. Acho que é isso. Em geral, acho que é isso. Gostaram, pessoal? Sim, show de bola. Eu curti pra caramba. Comentem, nos contem tudo. Finalmente eu consegui pegar o meu LinkedIn. Caramba! Pronto, foi. Ai, que bom. Que bom que vocês gostaram. Chico Alves, muito obrigada por ter vindo. E a todos, foi muito Obrigado, bacana. obrigado, viu? Podem abrir Obrigado, microfone, câmera, fiquem à vontade. obrigado, viu? Adorei aí a apresentação. Chico Ai, Alves que falando. bom. Que bom que você gostou. Olá, o Estou Guilherme apareceu. Aí, precisando adaptar meu sistema de tecnologia. Ah, que bom. Olha aí, viu? Beijo pra Veio vocês, um pro abraço. beijo. Oi, Guilherme, tudo bem? excelente. Você, Débora, muito Tudo legal aí. bem. Parabéns pela iniciativa também. Ficou muito bacana. Eu acho que está funcionando, funcionou bastante bem aí. Ah, que Parabéns. bom. Que bom que vocês gostaram. Obrigada por vir, viu? E eu quem agradeço aí o convite também. E depois se inscreve lá no canal, Guilherme. Nós sempre estamos trazendo assuntos bem bacanas que se conectam. Já falamos de FinOps, né? Viu, Lucas? Já tivemos um webinar de FinOps aqui abordando exatamente isso, esses contextos, né? A parte de LGPD, nossa, neurociência, tem muita coisa lá bacana. Dá uma olhadinha lá, indique a gente, né? Compartilhe aí depois com os amigos esse webinar do Lucas. O Jober está falando parabéns, foi bastante elucidativa, sucesso. Obrigada, Jober. Obrigada, Luciana, também achou bem legal. E é isso, minha gente. Se todos estão bem, Vidal, Leandro, vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer falar mais Não, alguma coisa? não, curti bastante. Parabéns aí, Lucas, pela apresentação. Show de bola. E é isso, cara. Conte com a gente aí, o que precisar, tamo junto. Boa. Boa. Obrigado aí pelo espaço também e espero ter ajudado o pessoal também. Obrigada. O Vidal vai falar também. Boa noite, Lucas. Boa Beleza, cara? noite. Parabéns aí pelo webinar, gostei bastante. Fiz até a provocação aí do Linux, né? Que eu também sou missionário de Tux. Então, hoje em dia não tem mais muito como deixar segmentado, né, cara? Principalmente o sistema operacional, que é uma coisa que todo mundo precisa. E aí é produto. O foco é no produto e não no que é não é o core, né? Mas o sistema operacional. Isso. São os produtos que estão em volta disso. Parabéns aí e sucesso. Obrigado, obrigado.
É isso. Suas considerações finais, Lucas? Não, só realmente agradecer o espaço, espero ter ajudado o pessoal. E, enfim, mais para motivar também, acho que as pessoas que estão aqui presentes, quando vocês forem em outros eventos, cobrem essa parte de hands-on, porque para a gente é muito importante. E, de fato, as pessoas que estão palestrando, estão mostrando, elas têm que mostrar na prática, e não só na teoria, porque senão, como eu falei, fica muito romântico. Mas o mundo, né, é cheio de problemas, a gente está aqui para resolver os problemas, né? Mas não é para ignorar os problemas, como algumas Exato. pessoas fazem. Então eu vejo muitas empresas falando que estão fazendo transformação digital, etc, etc, e infelizmente na prática não estão. Então só realmente acreditem que a empresa fez a transformação digital quando elas realmente mostrarem para você que a cultura mudou, que os processos mudaram e que a infraestrutura mudou, enfim, ou seja, coisas que vocês conseguem realmente ver que aconteceu. Então isso é muito importante. Cobrem isso, porque cobrando isso eu acho que o lado de lá também vai melhorar a qualidade, né? A gente consegue fazer uma coisa ser retroalimentável e, enfim, evoluir como ser humano, como profissional e, enfim, ir em frente. Perfeito. Muito obrigada. Gratidão por você ter se disponibilizado, né? Estar aqui conosco, já é madrugada aí. Então, um agradecimento duplo, né? Por você estar aqui com a gente. Esperamos em outras oportunidades, outros temas. Já temos alguns aí pensados para próximas vezes. Aqui é assim, aqui é todo mundo ágil, né, Leandro? A gente faz já entrega contínua, entendeu? É assim, ó, faz um, já tem outro lá, não tem essa. Então, assim, agradeço a todo mundo a participação. Aguardamos vocês daqui 15 dias com mais um tema super bacana. E um beijo e nos vemos. E se inscrevam, ativem o sininho e compartilhem. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.